Bom dia, pessoal. Nós somos o podcast Bastidores do ADM, onde a teoria vira prática. E esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Bom, hoje nós temos dois convidados mais especiais. Estamos com Ricardo Canata, nosso secretário de esportes. Estamos com Danilo. E a gente vai fazer aqui um bate-papo muito interativo, muito legal sobre essa parte da área esportiva de Leme. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, que é uma honra para a gente ter pessoas da secretaria, pessoas que lutam pela nossa cidade, pela a parte esportiva. E é uma honra ter vocês aqui. A gente queria saber, primeiramente, o nome de vocês. Se vocês pudessem dar uma prévia do que vocês oferecem para a nossa cidade, a gente gostaria muito disso. Meu nome é Ricardo Canata, sou formado em Educação Física, fiz pós em Gestão Pública, Administração e Gerontologia, que é os cuidados com os idosos. E hoje eu estou na área esportiva aqui, que abrange dos 7 anos até os idosos, em todas as modalidades esportivas, todas as praças esportivas, tudo que for envolvido ao esporte, a gente está junto aí, trabalhando, escutando a opinião de vocês aí, o que tem de melhor. Danilo? Boa tarde a todos, meu nome é Danilo, sou secretário adjunto do esporte, sou formado em logística e estamos aqui para bater um papo legal sobre o esporte da nossa cidade aí. Bora! Bom, então vamos lá então. Primeiramente, vamos conversar um pouco sobre esse ginásio aí de esportes aí novo, né? Qual foi o projeto, qual foi a iniciativa que vocês tomaram para fazer a construção desse ginásio? Qual foi o que vocês tiveram em mente? Esse projeto já tem mais de 10 anos, né? Quando ele começou a ser desenhado, na qual o Leme precisava de um ginásio de grande porte, porque tem várias competições que não pode ser feita mais aqui no ginásio do centro, que ela tem que ter uma capacidade maior de público. Então esse novo ginásio tem a capacidade máxima aí de 3.000 pessoas sentadas, são 6 vestiários, 12 salas multifuncionais aí que vamos estar montando durante esse ano para as aulas aí do ano que vem. E é um ginásio moderno, de Ribeirão Preto a Campinas é o que mais moderno tem. Ele tem um piso de madeira, ele tem amortecedor, tudo que há mais moderno nas quadras esportivas está aqui em Leme hoje. E outra pergunta, voltando um pouco atrás, no começo de tudo, vocês tinham algum sonho relacionado ao esporte? Creio que a maioria das pessoas hoje em dia tem o sonho de ser jogador de futebol, jogador de vôlei, basquete, entre tudo. Eu queria saber se vocês tiveram esse sonho. Sim, eu sempre fui da área de esportes, né? Sempre pratiquei esportes e daí eu fui para a área de educação física, na qual daí eu estudei, me aprofundei melhor sobre o que é cada modalidade, desde as outras disciplinas que envolvem educação física, e eu tive essa oportunidade faz 2 anos, na qual o prefeito chamou para ser secretário, na qual eu estava de vereador na época. Danilo? Eu tive um sonho, né? Esse sonho foi interrompido aos 17 anos, mas acho que todo menino hoje, né, tem esse sonho de ser um jogador de futebol, até hoje as meninas, porque o futebol feminino evoluiu muito, isso é bênção, né? Mas, felizmente, parou pro caminho, mas tudo bem. Aí Deus colocou, né, uma secretaria de esporte na minha vida, que eu acho que é para dar oportunidade para aquelas crianças que eu acho que eu não tive lá atrás, a gente está correndo atrás para dar essa oportunidade hoje para os meninos da cidade aí. Sim, claro. A gente vem acompanhando o trabalho de vocês cada vez mais, assim como recentemente teve o teste, a avaliação para as pessoas do Lemense, para a molecada aí que está em busca desse sonho. E é um prazer, é uma gratificação enorme de ter vocês à frente disso, vocês dando essa oportunidade para as pessoas que talvez nos seus tempos não ter ocorrido, mas a gente vê que isso é muito grande, é uma iniciativa muito grande de vocês. A gente só tem a agradecer a isso. Bom, gostaria de perguntar, qual o maior desafio que vocês acham que o esporte na cidade de Leme enfrenta? Hoje tem 2 partes ali. Uma é a manutenção das praças esportivas, né? Que geralmente a prefeitura não tem muita verba na área do esporte para fazer isso. Então, reformar as praças, reformar as quadras esportivas, a gente sempre está fazendo manutenção.
e o apoio das grandes modalidades, modalidades de alto rendimento. Às vezes tem algum atleta de judô, algum atleta de tênis, que a gente consegue apoiar até um certo ponto, tipo com transporte, com alguma coisa, mas acima disso também a prefeitura nem pode muito, daí eles têm que buscar, junto com a iniciativa privada, esse apoio. Então acho que os desafios maiores aí são esses para a área esportiva aí no nosso caso. Certo. Voltado agora à parte escolar, a gente queria saber qual o maior desafio na administração de vocês. Por a gente ser alunos do técnico de administração aqui do Maria Joaquina, a gente queria saber como a administração é presente no dia de vocês. Na parte escolar, já não passa junto com a Secretaria de Esportes, né? A parte escolar é junto com a Secretaria de Educação, que ele tem os profissionais de educação física lá, que são da grade curricular lá da escola, que eles fazem esse trabalho com os alunos, que é do fundamental até chegar agora no médio, que daí já vem para as escolas do governo. Entendi. Certo. Sobre esses projetos de alto rendimento, o que você acha deles aqui, a influência que eles podem ter, né, o impacto social que eles podem ter na sociedade? Você acha interessante ou não? Sim, é muito importante, só que daí a gente tem que cuidar sempre da base. A gente não pode deixar a base, tipo as escolinhas, como foi falado, do Lemencinho, a gente consegue até um certo ponto. Depois que ele vira profissional, a gente já não pode ficar cuidando desse atleta, porque daí ele já é profissional, ele já tem uma carteira de trabalho assinada junto com um time, ou se ele é um profissional de tênis, já vai para outro tipo, outra etapa que já não é mais da prefeitura. A nossa é a mais formação. E é um desafio hoje que a gente tem, né? Que é essa busca, igual o Kaique falou, que a gente está tentando ter o segmento da nossa escolinha, que é o saudoso Lemencim. Sim. Porque hoje uma criança, você pega o Kaique, passou por lá, vários meninos que passou por lá, a gente chega no 15 para 16 anos, o menino falando assim, pra onde eu vou depois? Vou arrumar um trabalho, que eu acho que o meu sonho é virar jogador. Então assim, hoje a gente tá se estruturando, com parceria junto com o Lemense, tentando ter essa continuidade. Sim. Entendeu? Tava do 15 pro 16, 16 pro 17, do 17 o menino já foi para um júnior, para disputar um sub-20 aí, uma Copa São Paulo, algo assim, entendeu? Então assim, a gente está lutando muito para isso, que se Deus abençoar que isso venha acontecer. Porque a gente sabe que o futebol tem uma grande visibilidade, né, no país, no mundo todo, e a gente fala que alguns esportes também acabam também tendo essa visibilidade, e tem essa oportunidade muito interessante também, porque eles ganham uma ênfase maior. Tem atletas da base nosso, que é do vôlei, alunos aí do handebol, basquete, jiu-jitsu, de lutas, que eles começaram na base, a prefeitura foi até um certo ponto, tipo aos 15, 16 anos, e daí pra frente ele já virou profissional. Certo. Daí ele segue a carreira, já não é com a gente, mas o que puder dar o apoio, o incentivo, tá sempre acompanhando, apoiando, a gente está à disposição desses atletas aí também. Porque bastante a gente, que o Kaique manja mais do futebol, tá? Eu sou mais do vôlei, né? Não sei se vocês conhecem o Felipe Ciribello, aluno dele. Então, a gente já teve muitos problemas em questões, né? Sobre, às vezes as pessoas desistem, né? Pelo fato da gente não conseguir, não ter uma visibilidade, às vezes chega em tal idade a gente fala assim, putz, a gente vai fazer o que agora nessa idade, né? Chega a 18 anos, vamos parar de jogar porque, infelizmente, a gente sabe que o esporte às vezes tem algum requisito, né? Sim. Que a gente não... Chega um momento que você não consegue mais atender. Pode ser, às vezes, ser uma questão física, uma questão de financeira também, né? Então, às vezes a gente busca muito pela oportunidade, né? Sim. Eu gostaria de saber de vocês qual o maior desafio que vocês veem na cidade de Leme nessa questão esportiva, nessa questão da Secretaria de Esportes. Como foi falado anteriormente, é a questão das adequações das praças, das quadras esportivas, sempre estar fazendo melhorias, fazendo adequações. Isso aí custa muito dinheiro, às vezes a gente busca verba federal, verba estadual, que faz essas adequações. Como foi falado, às vezes no ginásio, tem um problema com o bebedouro, com um problema com uma lâmpada, uma adequação numa quadra, isso aí demanda tempo, demanda projeto, que a gente está sempre aí correndo atrás disso. Sim. Eu acho muito interessante a forma como vocês incentivam os alunos, aos atletas, investirem na carreira deles, né? Por mais que às vezes tem algumas escolas, né, que às vezes tem o custo-benefício, mas outras que não tem,
né? Então isso é muito bom, porque aí você cresce querendo assim, ó, preciso de uma oportunidade, mas eu não tenho dinheiro para pagar a escola, então, né, a gente que já jogou muito futebol, né? Acho que todo garoto já jogou. Então a gente sempre, primeiro sonho é ser jogador de futebol, acredito eu, né? Então, às vezes a gente começa numa escolinha ali, o cara se apaixona, velho. E é muito legal ter essa oportunidade assim que as escolas não cobram, Sim. né? Então eu acho muito interessante essa parte que vocês incentivam. E hoje eu vejo, a gente tem muita rodagem aí na cidade, a gente conversa com bastante gente, que nos jogos regionais a gente teve bastante conhecimento lá. Sim. E o que acontece? Hoje a gente vê que a cidade nossa, na região, é uma cidade muito produtiva nessa parte. Por quê? Sim. Porque a gente tem, é difícil você encontrar hoje na região uma cidade que tem, Araras, Pirassununga não tem. Escolinha igual o Lemencim, que tem 350 atletas, todo pago pela prefeitura. O vôlei, a gente tem uma escolinha de vôlei, a gente tem, direto e indiretamente, tem o basquete, direto e indiretamente a gente tem a luta. Então, assim, é bem gratificante para nós da secretaria saber que a gente tá no caminho certo, entendeu? Inclusive, eu acho que ano passado as meninas foram bicampeãs, não foi? Do basquete? Foi alguma coisa assim? Elas foram o segundo colocado. Segundo colocado, né? No Fora do Jogos Jogos Regionais. Regionais. Esse ano teve o tênis de quadra, teve xadrez, Então que estarão representando nos regionais. Sim, é muito bom ver. Eu acho que o Leme crescendo cada vez mais exponencialmente no esporte, né? Que é uma área que todo mundo gosta de estar muito por dentro. Que é uma área muito competitiva também. Sim, é difícil, né? Às vezes estar ali por dentro, ali, né? Se dedicar cada vez mais no alto rendimento, mas... A gente vê que a cidade vem crescendo nisso, vem sempre contribuindo e fazendo as pessoas acreditarem mais no esporte. É muito gratificante ver isso. E saber que vocês duas pessoas estão por trás disso, não só vocês também, mas várias pessoas estão por trás disso, é muito bom a gente saber que a cidade vem crescendo cada vez mais. E, na sua opinião, o que você acha que falta para um atleta de GM conseguir chegar no alto rendimento? Eu acho que é oportunidade. Não só da cidade, mas também de um time, né? Sim. Igual o futebol, né? Para o cara chegar no Corinthians, tá? A gente sabe que hoje o futebol, ele é ingrato, né? Sim. Isso eu vivi, eu sei, e hoje é pior, né? É muito ingrato. Então eu vejo que hoje as oportunidades, um alto rendimento, eu acho que o caminho hoje que eu vejo é a questão de empresários, né? Sim. Porque o empresário hoje, ele sufoca o próprio atleta, o próprio jogador, né? Então a pessoa tem aquele sonho, mas aí o cara, hoje tudo move dinheiro. Não, se tiver X, Sim. dá pra colocar você em tal lugar. Se tiver X, eu levo você em tal lugar. Se você não tiver, por mais que você esteja competência para ser um atleta, um profissional de alto rendimento, mas às vezes eu vejo na bola, né? A gente assiste, a gente vê. A gente fala futebol porque é uma coisa que a gente mais acompanha, mas você vê que tem jogador que você vê que ele não tem qualificação para chegar onde ele tá. Mas, infelizmente, a parte financeira, o cara colocou ele lá e ele tá lá, entendeu? Normalmente. Gostaria de perguntar para vocês uma pergunta assim, um pouquinho voltada assim nessa parte da expansão do esporte daqui de Leme. Vocês pensam em expandir os projetos para fora, para outras cidades, assim, para tentar buscar essa galera que às vezes está de outra cidade, porque uma coisa que eu já vi muito pessoal de outra cidade está jogando nos clubes aqui. Sim. E isso é muito interessante porque a gente vê o quanto está se expandindo os projetos também, né? O alcance que está tendo. Então vocês pretendem, sei lá, buscar empresas ou clubes de fora para tentar uma parceria, para trazer esse pessoal que quer jogar com Leme, quer levar o nome de Leme também à frente? Já existe essa interação entre a região, né? Às vezes algum atleta que se destaca, por exemplo, de um basquete, no vôlei, ele vem jogar para Leme, ou de Leme vai jogar para outro time. Então já existe essa interação entre as cidades e a gente também consegue fazer esse apoio. Às vezes precisa de um transporte, alguma coisa, uma alimentação, a prefeitura consegue estar angariando esse apoio. Certo. Alguma coisa? Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já têm mais algum projeto em mente. Algum projeto de construção, algum projeto também na questão de buscar trazer outros esportes nessa área. Eu queria saber isso.
A ideia principal é o esporte para todos e para todas as idades. Então, desde a criança dos 7 anos até o idoso de 60, 70 anos, a gente quer expandir. E não só uma modalidade, as mais de 20 modalidades a gente quer trabalhar. Um sucesso que foi, a gente montou uma quadra aí meio adaptada de vôlei de areia no lago, não sei se vocês viram, não está nem metade dela pronta e já é um sucesso. Então, ali vai ter banheiro, vai ter chuveiro, vai ter um deck de madeira, são projetos aí que a gente vai adequar no Lago Municipal, que são um dos mais de 10 projetos aí que a gente tem. E para todos. Hoje temos profissionais de educação física dando aula na Academia do Lago, temos profissionais de várias modalidades de apoio. Lá no próprio ginásio tivemos eventos de luta, do Turma do Passinho, que é o pessoal da dança. Então, tudo que for envolvido com esporte, a gente quer estar abraçando para tirar essa ideia que é só futebol. Não, vamos ter mais de 20 modalidades, as salas ali de apoio do ginásio também, vamos ter brinquedoteca, tênis de mesa, academia, tudo que envolve sala aí, de leitura. Sala de leitura, primeiros socorros, tudo que envolve ali, a gente quer trabalhar, porque o esporte não é só rendimento, o esporte é saúde, então a gente tem que fazer no dia a dia, 3 vezes por semana, já complementa com uma boa alimentação, isso aí tem que ser pelo resto da vida. E a gente vai ter esse ano o segundo campeonato de futebol de botão, uma coisa que vocês, acho que não, pela idade de vocês, às vezes vocês conhecem de ver, mas nunca praticou. Sim. Então assim, estão todos convidados, tá? Depois eu mando para a professora Rosângela certinho o calendário, ela explica para vocês, manda para vocês participarem, vai ser bem bacana, porque é uma modalidade diferente do que você tá no campo, entendeu? Sim. E hoje tem uma coisa que o Kanata fez também lá no ginásio novo, que é o pickball, que é uma bolinha diferente, é um tênis mais rápido, uma bolinha diferente, que é uma modalidade muito legal, que logo vai estar funcionando lá também. Vocês estão convidados a conhecer lá. Uma coisa que eu acho muito maneiro é essa diversidade que vocês trazem, essa diversidade que nem você falou do futebol de botão. Várias pessoas da nossa idade, a maioria, falando no geral assim, não conhece. É uma modalidade que vem dos nossos pais, nossos avós, assim, e é uma coisa que vocês trazem que para um jovem que talvez não goste de futebol, não goste de vôlei, não goste de basquete, pode gostar disso, pode gostar de coisas mais antigas, mais tradicionais, assim. Sim. Hoje a gente participou de um programa da rádio de manhã, e o cara da rádio nos deu informação que aquele Luiz Roberto, que é o narrador da Globo, hoje Sim. que é o número 1 da Globo, que narra o Brasil, o brasileiro, ele começou como narrador de futebol de botão. Nossa. Aí o cara se tornou hoje, entendeu? Então, assim, é um negócio muito, muito bacana. É uma coisa que traz oportunidades, não só, que nem você falou que ele começou narrando isso, que talvez isso abriu a porta para ele poder narrar grandes coisas, talvez poder ter narrado o sonho dele, talvez pode ter sido jogador de futebol. Sim. Então isso é muito da hora de se ver assim, vocês trazendo essa diversidade, sabe? E isso é muito bom, Kaique, porque eu falo assim, às vezes as pessoas falam assim, cidade é só futebol, vôlei, futebol. Então em abril a gente tem a Resgatando Tradições lá na Heloísa, a gente faz um pó de sebo, tem que subir no pó de sebo lá, tá, colocar premiação para as crianças, tem peão, bolinha de gude, corrida de saco. Então a gente assim, tenta fazer igual o Prata falou, esporte para todos, né? Pra todos. Se você fica só futebol, vôlei, fica um negócio Enjoativo. monótono e chato, né? Sim. Exatamente. Bom, mas falando um pouco dessa visibilidade, porque a gente vê muito assim, muitas pessoas querendo buscar oportunidades para fora, né? E eu ouvi já uma vez uma frase que do meu técnico, que é: não quero perder mais atletas para outras cidades, né? Porque às vezes a gente sabe que hoje em dia é muito difícil você encontrar pessoas com grande potencial assim, geneticamente no vôlei ou no futebol também. Às vezes você pega um menino que é baixo, mas o menino dribla que nem o Messi, né? Joga que nem o Messi. Ou às vezes você pega no vôlei um cara que tem 15 anos e tem quase 2 metros de altura. Então, pra gente, o que vocês acham sobre isso de, às vezes, que a gente pode estar conversando, fazer, para não perder essas pessoas para esses projetos de fora, né, que a gente sabe que é o Vôlei Renata, ou as categorias de base do Corinthians, né, de futebol e tudo mais. Vamos dar um exemplo, o Vôlei Renata é como se fosse uma empresa. Eles se adequaram, fizeram uma associação,
eles buscam verba federal, estadual, buscam incentivo com as empresas. Às vezes a empresa, vamos dar um exemplo, fala o nome de uma empresa grande de Leme. Você lembra? Plusier. Em vez de ela pagar 1 milhão de imposto para o governo, ela paga 1 milhão para o Vôlei Renata. Então, o projeto tem que se adequar, que daí já foge da prefeitura, que virou uma empresa profissional, como o Lemense é. O Lemense hoje é uma SAF. Então, eles buscam investidores, eles têm patrocínio na camiseta, eles têm a sua associação, seu CNPJ, eles buscam verba para fazer isso. Então, daí já foge um pouco da prefeitura, Sim. já vira um time profissional. Certo. Que seria ótimo que todas as cidades tivessem um vôlei Renata, um basquete igual que tem do SESI em Bauru. Sim, porque a gente sabe que isso faz um diferencial muito grande, Isso né? faz. Porque a gente tem muitos atletas, muitas pessoas com grandes potenciais, né? A gente fala que quando a pessoa vem com genética, a gente fala que Deus deu ouro pra pessoa, né? Porque às vezes é o cara que corre demais, né? Ou o cara que salta muito. Então, a gente conversa muito sobre isso. Mas isso é bom, às vezes é até bom que vai mesmo. Tivemos atletas aí de Leme que foi jogar futebol nos Estados Unidos, ganham em dólar lá, outros tipos de atletas que foram jogar outras modalidades. É até bom que tenha essa liberdade para o atleta seguir a carreira em frente, né? Sim. Que às vezes aqui na cidade não ia ter tanto incentivo. Exatamente. Bom, gente, a gente vai fazer uma pausa rapidinho pra gente ajustar algumas coisas e a gente já volta, tá bom? Bom, galera, voltamos. Nessa pausa que a gente recebeu algumas perguntas do nosso público e agora a gente vai fazer essas perguntas a eles. A gente gostaria de saber se a manutenção das praças que possuem quadras faz parte do orçamento da Secretaria de Esporte ou de outro meio da Secretaria. Sim, são da Secretaria de Esportes, porém, tipo parte de limpeza, pintura e outras manutenções, a gente depende dos serviços públicos, que é um parceiro junto dentro da prefeitura. Tem algumas manutenções que precisa de serralheiro, marceneiro, que às vezes a gente consegue também com outras secretarias, às vezes uma poda de árvore, parte de energia elétrica, algum fio, luz de LED, que a gente tem uma parceria com a Genergy, que está trocando toda a iluminação aí por LED nas ruas. Então são vários parceiros, mas nós temos que buscar eles. Isso entra na verba que vocês recebem ou entra com a parceria que vocês fazem com essas Sim, é empresas? tudo nosso e às vezes tem algum projeto tipo da Cidade Jardim, que veio uma verba federal, daí a prefeitura licitou, uma empreiteira ganhou e fez as 3 quadras ali. Entendi. Certo. Gostaria de perguntar para vocês, aqui temos eventos que fazemos aqui na escola, e em 2024, se não me engano, conseguimos o ginásio de esportes daqui do centro, Valdomiro Macarenco, para a gente conseguir realizar a nossa interclasse lá, que é um movimento que fazemos aqui na escola, né, de diferenciar um pouco, né, aquele final de ano. Tirar o estresse. Tirar o estresse, onde todo mundo se alinha. Acho que a gente fala que é o momento que todo mundo se une na escola, né, fica mais unido, assim. E a gente gostaria da possibilidade de sei lá, se a gente consegue pegar o ginásio, pra gente conseguir fazer esse evento novamente. O que vocês acham? Sim, é só fazer o pedido, né, junto com a diretoria aí, buscando as informações de horário, o que mais precisa de apoio. Nós olhamos a agenda do ginásio, se não tiver nenhum outro evento, é tranquilo, não tem custo nenhum e será um prazer receber vocês. Ginásio concedido. Então tá bom. Ainda nessa parte que o GB falou sobre essa parte de emprestar o ginásio, a gente recebeu uma pergunta mais ou menos sobre um time amador de futsal, de futebol de campo. Eles também eles podem fazer esse pedido para vocês? Sim, Kaique, sim. É só ele ir na Secretaria de Esporte lá ou ligar no 3097 mil, tá? Tem que ser de maior. Sim. Ele lá, o responsável. Aí a gente olha, o pessoal lá olha na agenda e fala, ó, tem tal dia para você, tal dia. Aí ele vê qual dia melhor encaixa para ele, entendeu? Sim. Respeitando sempre as normas que a gente não deixa o ginásio fixo. Ó, o Kaique tem um time lá, ele vai pegar para toda quarta-feira das 8 às 10 ali. Não, a gente não deixa. Por quê? Porque você precisa, ele precisa, todos precisam. Então, assim, a gente deixa bem diversificado os dias para todo mundo poder usar. Certo. Sabemos que agora a gente tem um grande novo esporte, o futevôlei, né? Eu acho que vocês conhecem por dentro aí, né? O futevôlei na areia. E a gente gostaria de saber qual que é a visão de vocês sobre esse esporte que está crescendo aí, que muita gente está jogando, muita gente gosta de jogar também. Né? O que vocês acham dele? Vocês pretendem fazer algum investimento nesse
nesse tipo de esporte novo? Sim, inclusive lá no Lago Municipal, onde estão sendo construídas essas 2 quadras, tinha um pessoal jogando futebol lá esses dias. Eles levaram sua rede, sua bola, e lá é uma quadra que fica à disposição aí dessa modalidade. E, inclusive a gente empresta o kit, a gente tem o kit, quem for marcar lá, vou marcar 2 horas na areia lá. De quarta-feira, das 8 às 10 da noite. A gente empresta a rede e lá nessa rede nesse kit já tem a rede, tem a bola de vôlei e já tem 2 bolas de futevôlei. Caramba. Entendeu? Então, assim, a gente já dá a perna e ensina a andar, né? Já fica tudo mais tranquilo, já pra pessoa não se preocupar com nada. Tá, falando um pouco, retrogredindo um pouco no que a gente tava falando, a gente recentemente teve jogos regionais que aqui na cidade de Leme é um sucesso, querendo ou não, é um evento muito diferente, um evento que você representa a sua cidade e também representa si mesmo, também trazendo holofotes para a sua pessoa, também para o seu instituto, que nem foi Leme no campo, foi Leme no futsal, Leme no vôlei, Leme basquete, e a gente sabe que é uma concorrência muito grande. A gente queria saber como foi para vocês ter essa experiência, como foi viver isso estando lá. É o segundo ano que eu vou, né? Eu fui ano passado, fiquei com os meninos lá, dormi com os meninos na escola, vivi toda aquela lembrança, sabe? Muito, muito gratificante do que eu passei lá atrás no Lemensim, né? Sim. O seu saudoso Zé Almir, e é o segundo ano que eu fui. E eu falei, Canata, se a gente ficar 4 anos aqui, eu vou os 4 anos, porque pra mim é gratificante. Tá junto com os moleques, ver os moleques dar risada, os moleques tirar sal, a bagunça, todo com respeito. Então isso pra mim é gratificante, foi muito legal. Sim. A gente fala que jogos regionais é um momento muito mágico, porque quando a gente tá numa associação, a gente tá em um time, a gente tem só aquela convivência de estar dentro de quadra. E aí quando a gente joga jogos regionais junto, a gente começa a dormir com a pessoa, né? Todos os moleques dormem numa sala só, então os moleques têm que se dividir para tomar banho, aí você almoça todo mundo junto, então é uma troca, uma vivência muito diferente, muito boa, né? Tava boa a comida? Bom. Não preciso nem falar de jogos regionais se a comida é boa. Meu maior lembrança é de lá. Se eu tivesse a oportunidade novamente, quero voltar para lá sempre. Mais uma pergunta que a gente recebeu é sobre futebol feminino. Quais ações estão sendo tomadas para garantir que as meninas e mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens no esporte, tanto para praticar quanto para seguir carreira? Temos aí o futsal feminino e o futebol feminino. O futebol já está mais profissionalizado. Eles já têm a sua associação, já tem o seu pessoal que busca patrocínio. Daí a Secretaria de Esporte entra com o quê? Com o campo, com o transporte, às vezes precisa jogar em São Paulo, Campinas, Ribeirão. Então a prefeitura entra com essa parte. Daí quando começa a virar profissional, aí daí já não é com a gente, já passa para frente aí, que é o de alto rendimento, como falamos. E a gente vê com esse apoio, porque é muito visível isso, vem sendo esse futebol feminino, vem sendo praticamente a menina dos olhos de ouro, assim, porque a gente vê chegando, eu mesmo presenciei esses dias, chegando uma equipe de alto escalão, que foi o Santos, foram outras equipes que vieram aqui jogar, e a gente vê, nossa, a minha cidade tá tendo essa visibilidade, tá tendo esse confronto com uma das maiores instituições de futebol, e a gente vê que isso é mágico, assim, e saber e ter isso, ter que o futebol tá tendo essa visibilidade para as meninas que de muito tempo já vem vindo, que tem essa taxação que mulher não pode fazer a mesma coisa que homem, que sabe que a gente sabe que Mulher isso é muito tudo. errado. Isso que eu concordo plenamente. A gente sabe que isso vinha sendo taxado, e agora a gente vê que com essa visibilidade que vem, não só pelo esporte, mas também por outras coisas, tendo as mulheres, a gente vê que é muito gratificante isso. E o legal disso aí, Kaique, é que assim, a gente não tem só o futebol. Sim. A gente tem o vôlei, né? Sim. E tem o basquete com o Hernanes, que tem as meninas que foram nos jogos, foram brilhantes ano passado. Esse ano acho que elas ficaram em 3º ou 4º lugar, se não me engano, no basquete. E uma menina que foi campeã, 2 meninas, né? Que foi campeã, 2 meninas, uma maior e uma mais pequena, que fez o tênis. Então, assim, o esporte feminino está se destacando, entendeu? Sim. Isso é gratificante para nós e muito importante. Gostaria de fazer uma pergunta sobre para eu hoje em dia criar da iniciativa. Sou um profissional, tenho uma carreira profissional de educador físico, por exemplo. Estou lá, fiz minha formação em educação física e tenho na minha cabeça de um dia criar uma associação, uma escolinha, tanto de vôlei como de futebol.
Para eu profissionalizar isso, para ser uma associação de alto rendimento, o que eu posso fazer? Quais são os caminhos que eu tenho que tomar? Isso, eu acho que o primeiro passo é conversar com o pessoal do Conselho do Esporte, que eles têm toda uma normativa, como você buscar isso. Você vai ter que criar um CNPJ, um projeto, explicando o que é esse projeto, bem adequado, buscar os parceiros, falar quais são os horários de aula, o que se você vai precisar da prefeitura, precisa de um ginásio, precisa de um transporte. É bem complexo, mas dá para fazer sim. Temos várias associações aqui em Leme, inclusive a maioria aí consegue grandes verbas aí nível estadual e federal. Sim. Bom, chegando ao final do nosso bate-papo aqui, eu queria que vocês dassem um conselho para algum jovem ou alguma pessoa que ainda tem esse sonho de se tornar um atleta, mas ainda não sabe qual caminho seguir. A gente queria saber o que você diria para essa pessoa. O atleta, como você diz aí, de alto rendimento, é a dedicação, né? Fazer os treinamentos, ter uma parte de alimentação, ter bons estudos, sempre acompanhar junto com a família. Eu acho que o atleta de alto rendimento é praticamente isso. Ser regrado os treinos, né? Ter uma boa alimentação, ser bem estável aí financeiramente, não ter problemas para estar com a cabeça sempre bem focada e seguir firme aí, que sempre, né, o atleta de alto rendimento vai ter com acompanhamento de um profissional de educação física, um nutricionista, um médico. Então ele está bem amparado nisso. E é só ele seguir em frente e fazer o sucesso. Hein? Certo, Danilo? Nunca desista dos seus sonhos. Perfeito. Excelente. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse nosso bate-papo mais uma vez. E é isso. Obrigado. Falou. Tchau.